Vamos falar sobre a leitura informativa e sobre diferentes formas de se analisar um texto? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a leitura informativa, que é aquela leitura voltada para o estudo, né? Nós vamos ver aí os elementos que compõem esta leitura e vamos falar também sobre a análise de texto. É uma disciplina, uma temática aí que se relaciona com a disciplina Lógica e Comunicação, que em algumas grades, né, tá dentro aí de metodologia da pesquisa científica, né, porque apresenta técnicas, métodos de estudo. E se essas videoaulas são úteis para você, já deixa um like aqui, né? Faça sua inscrição em meu canal, comenta aqui embaixo, porque eu disponibilizo tempo para poder gravar videoaulas para vocês e a contraprestação que vocês me dão, né, é deixando aí, né, o seu comentário, fazendo a sua inscrição, deixando o joinha, ok? Autoras de referência da nossa aula de hoje, né? As professoras Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Latacos, na obra Fundamentos da Metodologia Científica. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você queira fazer este investimento e adquirir essa obra. E a professora Maria Margarida de Andrade, na obra Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. Vou colocar o link aqui embaixo. Vale dizer que a obra da professora Maria Margarida de Andrade, né, é uma das obras básicas de metodologia da pesquisa mais indicadas aí para quem está no primeiro período da graduação, por conter uma linguagem simples, uma linguagem fácil, uma linguagem em que consegue uma aproximação maior com a compreensão dos estudantes. O que as professoras Latacos e Marconi entendem como leitura informativa, né? Ou leitura de estudo? É aquela leitura que visa aí a coleta de informações para um determinado propósito. E que propósito que é esse, pessoal? O propósito é o seu aprendizado relacionado a alguma disciplina que você tem na graduação. Então, a leitura de estudo, né, ou a leitura informativa, é aquela leitura que você vai fazer em cima dos materiais que os seus professores da graduação eles te indicam. Né? Ela visa aí a coleta de informações para um determinado propósito, que geralmente é aumentar a sua bagagem, o seu repertório de conhecimentos em uma determinada disciplina. Né? As professoras Latacos e Marconi, elas falam aí sobre as diferentes fases da leitura informativa, né? Então, uma vez que você inicia uma leitura informativa, você vai passar aí por diferentes fases nessa leitura. Então, nós temos aí, né, 7 diferentes fases. A gente tem a fase de reconhecimento ou prévia, a fase exploratória ou pré-leitura, a fase seletiva, a fase reflexiva, a fase crítica, a fase interpretativa e a fase explicativa da leitura informativa, né, ou leitura de estudo. E é sobre cada uma dessas fases, né, que nós vamos falar de forma breve agora. Então, ainda para as professoras Latacos e Marconi, né, a primeira fase aí da leitura informativa, que é a leitura de reconhecimento ou leitura prévia, é aquela lida rapidinha que você dá aquela folheada que você dá em um determinado livro, né? Aquela visão panorâmica que você estabelece sobre um determinado artigo, para você simplesmente saber se aquele livro ou aquele artigo está de acordo com a temática, com o assunto que você está procurando para o seu estudo. Então, para as professoras, né, a leitura de reconhecimento ou prévia é aquela leitura rápida, cuja finalidade é procurar um assunto de interesse ou verificar se naquela obra, né, existem determinadas informações. E como que você faz a leitura de reconhecimento ou prévia? Você faz observando o sumário, né, verificando os títulos dos capítulos e as suas subdivisões. Mas logo a gente tem uma outra fase da leitura informativa aí, que é a leitura exploratória ou pré-leitura,
que é aquela leitura de sondagem, né? Aquela leitura que ela busca aí localizar determinadas informações. Uma vez que você já tem conhecimento daquela obra e do assunto que aquela obra trata, você vai buscar naquela obra informações específicas daquele assunto. Então você parte do princípio, né, de que cada capítulo ou cada seção tem um assunto que pode ou não ser do seu interesse. Então a leitura exploratória ou pré-leitura, né, você examina a página de rosto, você dá uma lida rápida na introdução, no prefácio, né, nas referências, nas notas de rodapé, para você tentar localizar naquela obra um tópico específico de um assunto que aquela obra, você já sabe que aquela obra traz, mas você busca aí um tópico, um tema específico do seu interesse. Então a leitura exploratória ou pré-leitura. Mas a gente tem aí uma terceira fase da leitura informativa, que é a fase seletiva. Então, uma vez que você já fez uma visão aí, deu uma lida panorâmica na obra, já verificou os pontos principais, já localizou em qual capítulo ou em qual seção que está presente a temática que você está buscando, né? Você parte aí por uma fase seletiva, que é aquela leitura que visa a seleção das informações que estão relacionadas, né, ao seu problema de pesquisa, aquele problema que você vai resolver. Então, é muito importante você ter, né, quais temas específicos, né, que você localizou naquela obra de forma prévia, porque em cima da leitura seletiva, né, em cima da fase seletiva da leitura informativa, você vai buscar aí, né, você vai eliminar quais tópicos daquela obra que são supérfluos e quais capítulos são pertinentes à temática que você está estudando. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, não é sempre que você vai precisar ler livros inteiros, completos para pesquisa acadêmica. É claro que tem situações em que você vai ler o livro inteiro, mas tem situações em que você pode selecionar aí de determinada obra um capítulo que trata daquela temática que você está pesquisando. Então a fase seletiva, ela visa aí selecionar quais partes que interessam ao tema que você está pesquisando. Mas a gente já tem, e aí é uma fase que as professoras Lacatos e Marconi, elas até indicam, né, como sendo uma fase mais profunda da leitura informativa, que é aquela fase de reconhecimento e avaliação das informações, né? A leitura reflexiva, a fase reflexiva da leitura informativa. Então, você vai reconhecer as informações ali colocadas pelo autor e você vai avaliar, né, a informação passada e o propósito do autor com aquela informação. Então, é uma leitura que já exige aí um senso de reflexão, já exige um conhecimento maior sobre a temática, porque você vai avaliar o que o autor quis dizer aqui, qual foi a intenção dele, né? Qual foi o propósito, sempre refletindo aí, ok? Mas nós ainda temos uma quinta fase da leitura informativa, que aí nas palavras da professora Andrade, é a leitura crítica, né? A fase crítica da leitura informativa, que é aquela fase em que a sua leitura ela exige estudo, ela exige compreensão dos significados, né? É quando você analisa, compara, diferencia e muitas vezes até julga as ideias de um autor contido em um determinado texto. Então você tem que ter feito uma leitura reflexiva muito sólida, né? Ter passado pela fase reflexiva de uma forma muito sólida para você poder ter elementos, né? Para embasarem uma eventual leitura mais crítica, né? Diante daquele objeto de estudo. Então a leitura crítica tem a ver com você fazer comparações, né? Diferenciar e julgar aquelas ideias contidas no texto. É nessa fase que você vê se você concorda ou se você não concorda com o autor, se às vezes não existe um outro autor que está mais próximo da sua visão daquele assunto, né, em termos da compreensão da realidade, da compreensão de um determinado fenômeno, ok? Então a quinta fase da leitura informativa é a fase crítica. Mas ainda tem a leitura interpretativa, né, a leitura com finalidade interpretativa, essa fase interpretativa da leitura de estudo ou da leitura informativa, que de acordo com a professora Andrade, ela compreende 3 etapas aí,
né? A fase interpretativa, então, tem 3 etapas. A primeira, você vai saber o que o autor, você vai analisar o que o autor está dizendo, né? Quais são os dados e as informações que ele oferece. Você vai relacionar as afirmações do autor com o problema a respeito do qual você está pesquisando. E você vai verificar se o que ele está dizendo é ou não é verdade, né? Tem a ver com uma ideia de julgar aquilo que o autor está dizendo, no sentido de se você concorda, se você não concorda, se o que ele falou tem fundamento, não tem fundamento. É diferente da leitura crítica, né? Porque a leitura crítica ela é parecida com a leitura interpretativa, só que a leitura interpretativa ela envolve uma dedicação mais aprofundada, né? Na leitura crítica, eu analiso, comparo, diferencio e julgo. Na leitura interpretativa, eu vou aprofundar mais nas ideias do autor. O que esse autor está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer é isso mesmo, né? Quais dados, quais informações ele oferece para mim? Eu vou lá e registro. Então, eu relaciono aquilo com o problema que eu estou pesquisando, né? No fim das contas, eu reúno ali de uma forma mais profunda as informações passadas pelo autor e julgo. Então, a fase interpretativa da leitura de estudo. E, por fim, a gente tem uma fase aí explicativa, né? Notem que uma fase vai complementando a outra, pessoal, que nas palavras das professoras Lacatos e Marconi, a leitura explicativa, a fase explicativa, né, da leitura informativa, essa leitura que é feita com essa finalidade mais explicativa, ela já tem como intuito, né, verificar os fundamentos daquilo que foi invocado pelo autor, né, da verdade invocada pelo autor. Então, o que está por trás daquilo que o autor está querendo dizer? Né? O que o autor pretende demonstrar em termos de compreensão de um determinado fenômeno, né, de uma determinada realidade com aquilo que ele está dizendo? E essa fase mais explicativa, né, essa etapa explicativa da leitura informativa, ela já é quando você coleta informações aí para monografias, né, ou teses. Verificar os fundamentos de verdade que são invocados, né, pelo autor em uma determinada obra. Então, note que conforme as fases vão progredindo, né, você vai aprofundando aí nos seus estudos. Mas, para além da gente pensar, né, nas fases da leitura informativa, a gente tem que pensar também que quando você analisa um determinado texto, né, então o professor, a professora passou um texto para você analisar, passou um capítulo de livro, né, passou aí um artigo científico, tem 3 diferentes formas de você fazer essa análise dos textos que você vai precisar para os seus estudos. Então, a professora Andrade, ela fala que você pode fazer uma análise textual, você pode fazer uma análise temática e você pode fazer uma análise interpretativa. Sendo que a análise textual, ela é a análise mais simples, mais superficial para quem está aí traçando os primeiros caminhos na pesquisa científica, e a análise interpretativa, ela já é uma análise mais aprofundada, né, que muitas vezes ela exige aí uma leitura informativa prévia para você poder se aprofundar. Então, ainda dentro da temática de análise do texto, né, o que é a análise textual? É quando você faz uma leitura só para poder ter uma visão global do texto, né? Então você olha o estilo de texto, o vocabulário que o autor usou, né? Os fatos, as doutrinas, a época, o autor. A análise textual, ela tem como objetivo simplesmente levantar aqueles tópicos mais importantes em um texto, né? Sem se aprofundar aí nas premissas que o autor visa defender. Então, a análise textual, eu sempre passo, a primeira atividade que eu passo para os meus alunos em sala, né, tanto na disciplina de metodologia, quanto às vezes na disciplina de português jurídico também, é uma visão mais panorâmica, né? Então, ver o estilo de texto, o vocabulário que o autor usa, é um vocabulário específico de uma determinada área do conhecimento, os fatos, as doutrinas que ele apresenta, a época na qual o texto foi publicado, porque isso às vezes é determinante, né, para você saber, por exemplo, se aquele estudo está ou não está desatualizado. Então, a análise textual, ela te proporciona uma visão global do texto. Mas você também pode fazer uma análise temática.
uma análise temática, ela já é um pouquinho mais aprofundada que a análise textual, porque a análise temática você já se aprofunda no assunto. Não é só para você ter uma visão global, uma visão panorâmica no texto. Então, a análise temática, você parte aí para identificar a ideia central que o autor defende, né, nas palavras da professora Andrade, e as ideias secundárias que o autor defende também. Então entra aí os processos de raciocínio, os tipos de argumentação, né, o problema. A análise temática, você já faz aí um esquema do pensamento do autor. E aí, gente, é bom que você faça essa análise de texto, né, ou manuscrita ou digitada, mas que você se preocupe aí em identificar os elementos que dizem respeito a cada análise. Então, voltando à análise textual, você vai identificar, né, se o vocabulário usado pelo autor é técnico ou não, você registra. A quais fatos a obra faz referência, você registra. Se tem alguma doutrina mencionada, você anota. A época em que foi escrita, a biografia do autor, tudo isso você registra, né? Já na análise temática, você vai registrar o assunto principal do texto, né? Os assuntos secundários, o ponto de vista do autor, o que o autor concluiu, né? Então, enquanto a análise textual ela é mais superficial, a análise temática é mais aprofundada. E a gente tem uma terceira forma de analisar o texto, que é a análise interpretativa, que é a análise mais aprofundada de todas, né, que exige aí uma compreensão maior de um determinado assunto, e ela demonstra os tipos de relações existentes entre as ideias do autor em um determinado contexto, né, científico e filosófico, e ela usa também, né, de acordo com as professoras Latacos, na verdade a professora Latacos citada pela professora Andrade, né, ela parte de uma análise crítica, né, ou de uma avaliação, discussão e julgamento do conteúdo do texto. Então, a análise interpretativa, ela já passa aí, né, por todas as fases da leitura informativa, exigindo uma dedicação mais aprofundada, né, de interpretação, de julgamento, de analisar o contexto, de verificar se aquilo ali foi ou não foi comprovado cientificamente. Né? Então, a análise interpretativa, ela exige aí um amadurecimento maior de estudo e de pesquisa em relação ao tema estudado. Ela avalia a obra como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.